a presença de todos vocês aqui e apresentar o nosso convidado, né? Luiz Augusto Pisco. Ele foi chefe de serviço de medicina geral familiar no Centro de Saúde da Foz do Areia, em Caldas da Rainha, Portugal. Diretor do Instituto de Qualidade em Saúde de 1999 a 2005. Coordenador da missão para os cuidados de saúde primários de outubro de 2005 a 14 de abril de 2010. Presidente da direção da Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral de 1999 a 2009. Membro da direção da Sociedade Europeia de Medicina Familiar, de 2001 a 2007, Fellow do Royal College of General Practitioners e da Associação Mundial de Médicos de Família, ONCA, professor convidado da Universidade Lusófona e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Sócio e membro fundador da Direção Geral da Sociedade Portuguesa para a Qualidade em Saúde e ex-presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. E também um grande apoiador da nossa reforma dos cuidados de saúde primária desde 2009, já se vão quase 15 anos. É isso, secretário? Então, vamos lá. Gente, vou fazer uma introdução aqui. Primeiro, no nosso dia a dia, né, tem muita gente que a gente admira, adora trabalhar junto, tem um carinho super especial. E hoje a gente vai estar recebendo aqui uma das pessoas que eu mais admiro na gestão e que eu mais admiro na organização do sistema de saúde, que é o Luiz Pisco. E a Ana Pisco também. Não, você está lá na frente, por favor. E a Ana, que é a esposa dele, e que também é médica de família. E eles tiveram um papel muito importante, influenciaram muito o nosso sistema de saúde. Quem está aqui na rede há mais de 5 anos? Levanta a mão para mim. Há menos de 5 anos. Quem está na gestão há mais de 5 anos? Quem está na gestão há menos de 5 anos? Então, por isso você vê que tem muita gente nova aí chegando, que ainda não estudou sobre a reforma, que não tem, que não viu, mas que é mais antigo, já estudou. Então, a gente tem alguns artigos na revista Ciência e Saúde Coletiva que contam essa história, que contam a história da reforma. Em 2008, a gente tinha a menor cobertura de saúde da família no Brasil, tinha 3% de cobertura. Não tinha clínica de família, essas unidades que a gente trabalha, elas não existiam. E tudo veio a partir da reforma de cuidados primários da cidade do Rio de Janeiro, que se inspirou na reforma de cuidados primários de Portugal, em que o Pisco foi um dos protagonistas, que era Pisco também. Então, muito do que a gente vai ver aqui é um pouco da nossa história, um pouco de nossas fontes de inspiração, e eu estou aqui super curioso para ver o momento atual. Como todo o sistema de saúde, a gente aqui sofreu altos e baixos. A gente teve um período da gestão Crivella que jogou a gente lá embaixo, que a gente perdeu cobertura, diminuiu funcionários, perdemos prontuário eletrônico, teve uma situação bem complexa. Mas todo o sistema do mundo passa isso. Imagino que Portugal deve estar passando isso nesse momento, pelas algumas histórias e tudo. E a gente sabe que o que dá sustentabilidade, que faz a gente conseguir manter os nossos sistemas de saúde, é o quanto a nossa população, o quanto as pessoas que a gente cuida acreditam que é possível construir um modelo de sistema público, universal, gratuito, baseado na atenção primária. Então, o que a nossa população pensa da gente é que vai dar sustentabilidade a esse processo. E é óbvio que a nossa população pensa da gente vai influenciar nas escolhas políticas que a nossa população vai fazer. No dia que a nossa população fizer escolhas políticas, que políticos falam, não acredito na atenção primária, coisa, a gente vai viver situações como a gente viveu anteriormente. Agora, a gente precisa saber que a única maneira de dar sustentabilidade do sistema de saúde e coisa é que a nossa população de fato acredite na gente. A gente está vendo a crise dos hospitais federais, porque em algum momento
Esses hospitais foram fechando, tanto, foram perdendo orçamento, foram perdendo legitimidade, foram perdendo espaço, e hoje vive uma crise muito grande, que vem de muitos anos, mas vem de reflexo da própria capacidade de se organizar para fora. Então, a gente não pode perder nossa capacidade de se organizar para fora, de ganhar seguidores, de ganhar pessoas que de fato acreditam que é possível construir um sistema de saúde melhor. Prisco, eu queria te contar um pouquinho. A gente está aqui no Supercentro Carioca, a gente conseguiu retomar 70% de cobertura, hoje a gente tem 74% de cobertura. A gente conseguiu avançar muito na atenção primária. As pessoas que estão aqui são pessoas que têm uma história de sucesso para contar. Todo mundo aqui tem uma história de sucesso para contar da sua unidade, da sua estrutura, o quanto avançou, o quanto fez nesses últimos anos. A gente só tem gerente aqui, não? Quem está aqui hoje? Quais são os convidados? Gerente, aí tem médico, o que mais? E aí tem enfermagem. Então, são pessoas que têm que uma história para contar do que fizeram nesse período, do que fizeram na sua unidade. Todas as nossas unidades avançaram, claro que algumas mais, outras menos, mas a gente avançou em todas as unidades. E a gente está aqui hoje numa unidade de média complexidade, de alta complexidade, que é o Supercentro Carioca, que tem o objetivo de aumentar a nossa capacidade de oferta para média complexidade. Todo mundo aqui já teve algum paciente que foi atendido aqui, pode não ter vindo aqui, mas já teve paciente que foi atendido aqui. Então a gente já teve aqui o Vinícius, que é o médico de família responsável, o diretor da unidade, foi para a cabeça, senta ali, cara. Tem o quê? Aluno de quê? Da Colômbia? O que vai vir aluno da Colômbia aqui, cara? Hã? Eu pedi. Então, uma unidade de média complexidade que tem o objetivo da gente gerar mais eficiência para o sistema, parar de ficar comprando serviços espalhados, conseguir oferecer um serviço de mais qualidade, que a gente consiga monitorar. Então, aqui eu consigo ver se aquele exame que foi feito e tem uma acurácia, tem uma capacidade de acertar aquele diagnóstico bom. Aqui eu consigo mapear e ver a qualidade de cada consulta de especialidade que a gente faz. A gente consegue aqui ver os resultados de intercorrência nas cirurgias oftalmológicas, que muitas vezes a gente não consegue fazer se os serviços estiverem espalhados por aí. Então, é uma forma de montar essa especialidade que a gente possa ter mais controle sobre a qualidade desse serviço. Alguém pode até falar, mas seria um pouco mais barato você fazer uma tomografia paga fora daqui. Seria. Será que o laudo vai ter direito? Será que eu estou conseguindo monitorar isso? Então aqui a gente tem uma capacidade de monitorar e de acompanhar, que ela é muito maior do que qualquer outra unidade. A gente deseja que isso aconteça em todas as nossas unidades de especialidade, algumas delas já estão assim. Você pega o Ronaldo Gazola. Quem foi o Ronaldo Gazola recentemente? Levanta a mão. Não deve nada para o Supercentro. O Ronaldo Gazola está com a estrutura física incrível também, está avançando muito nos sistemas de informação e tudo. Então, mas a gente precisa fazer isso com todos. Então, estamos evoluindo no ambulatório do Gabriel Couto, no Albert, no Rocha, no Petimundo. Tem agora a próxima etapa, que é o Bebendo Salgado Filho, que é uma reforma todo do Hospital Salgado Filho. A gente montou a nossa primeira PPP no Hospital Souza Aguiar, que é uma PPP só de área meio. Então a gente pegou 180 contratos que a gente tinha, administrativos. Então pegando limpeza, vigilância, manutenção predial, internet, cabeamento, energia elétrica, todos esses contratos que não são assistenciais, e fizemos uma parceria público-privada, onde a empresa coloca 850 milhões de reais de investimento e ela vai administrar esse serviço de área meio por 30 anos. Então ela reforma todo o hospital, então ela vai administrar a cozinha, a lavanderia, a manutenção predial, a manutenção de equipamentos, não todos aqueles contratos. Mas a área assistencial, a área clínica, continua sob
a nossa gestão, sobre o nosso comando. A gente achou um modelo que para a gente fez muito sentido. Então, só te contando um pouco desse ponto que a gente está. Na nossa atenção primária, a gente tem um desafio financeiro hoje, está muito difícil pagar a conta, porque o Estado deve para a gente 1,2 bilhões de reais. E também está muito difícil segurar a pressão assistencial, porque a população reconhece o nosso serviço, cada vez mais utiliza o SUS. Então a gente tem de um lado a pressão assistencial crescendo e do outro lado a gente tem a questão financeira nos limitando. Então está nesse desenho hoje. Então a gente pretende ganhar aí mais corações e mentes da nossa população para, obviamente, que a gente consiga disputar mais orçamento, que a gente consiga crescer. Hoje a prefeitura está gastando em torno de 20% de tudo que a gente paga em imposto com saúde. O governo federal está gastando em torno de 3,7% com saúde. E o governo do estado gasta um mínimo constitucional, teoricamente, mas não está pagando, então nem o mínimo constitucional está gastando. Então é isso. Pisco, muito obrigado por você estar aqui. Cara, você tem toda a admiração de toda a nossa equipe. Espero mesmo que você sinta super à vontade. A gente está aqui muito ansioso para te ouvir. Também, amanhã a gente tem outra discussão com o Pisco. Amanhã é o doutorado. Então, quem não sabe também, veio inspirado lá, da atenção primária, mestrado profissional, saúde da família. Alguém já fez? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente também financia o mestrado profissional, saúde da família. Espero que todo mundo tenha a oportunidade de fazer, vale muito a pena. Fiquem atentos aí, o edital sai quando? Dezembro. Mestrado profissional. E também agora a gente também está tendo o doutorado profissional para quem fez. Hoje também é muito importante para a gente continuar crescendo, para a nossa rede continuar evoluindo, para cada um de vocês também continuar evoluindo. Espero que vocês amem trabalhar com a gente, continuem crescendo na rede. A maioria das pessoas aqui eu já conheço, mas quem não conheço sabe que a gente se orgulha muito de trabalhar na secretaria, trabalha com muito carinho, com muita dedicação. E a gente espera que todo mundo consiga crescer do mesmo jeito que a SMS vem crescendo. Obrigado, Pisco, golaço, por estar aqui assistindo. Muito obrigado. Rapidamente. No caso aqui, em nome da equipe, então, só dar boas-vindas a todos aqui. Eu sou coordenador médico do CCE. O Daniel já demandou aí, a gente fica à disposição para uma visita ao fim, para não atrasar a sessão, mas bem-vindos a todos aí, a gente fica à disposição. É isso, só saúde da família dominando todos os setores. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Queria dizer que é um enorme privilégio e prazer ter sido convite para estar neste super Centro Carioca de Saúde, que eu já aqui tinha estado, mas hoje tive a oportunidade de voltar a visitar, e é uma unidade boa em qualquer lugar do mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Se tivessem, toda a gente surpreendia de ter, de facto, uma unidade como esta. Queria agradecer ao Daniel Soares e ao Luís Filipe, bons amigos, e tenho sempre um enorme orgulho no trabalho que vejo fazer no Brasil, e vocês estão claramente parabéns. E, portanto, agradeço muito esta oportunidade de estar aqui convosco num debate sobre a atenção primária e o que é que fizemos em Portugal. Nós temos um trajeto, de facto, muito paralelo entre Portugal e o Brasil, fomos acompanhando, enfim, sofremos as dores uns dos outros, nem sempre as coisas correm bem, de vez em quando também temos alguns altos e baixos, como vocês sabem. Vocês estão na gestão, são profissionais de saúde e, portanto, estamos aqui à vontade para discutir aquilo que acontece, como é que estamos organizados e muitas vezes o que é que poderíamos ter feito de forma diferente. A apresentação que eu vou fazer é quase uma apresentação vintage, porque para o ano fazem 20 anos que se iniciou a reforma da atenção primária em Portugal, portanto em 2005. Fizemos muita coisa boa, fizemos muita coisa certa
E também fizemos algumas coisas que não correram bem. E devemos olhar para trás e refletir e aprender com isso. Portanto, é um bocadinho o que estava aqui hoje era algumas das coisas que nós fizemos em Portugal. Aprendemos muito uns com os outros, com Portugal e o Brasil. O Daniel, o Filipe estiveram várias vezes em Portugal, eu estive várias vezes no Brasil. Fomos trocando sempre trabalho e, portanto, aprendemos muito uns com os outros. E isso para mim é de facto um grande orgulho. Quando pensei, portanto, vou ter duas apresentações distintas. Hoje, uma aqui comigo, uma apresentação vintage, é regressar aos anos 2005 e estes 20 anos, e o que é que aconteceu, o que é que correu bem, e provavelmente se vocês me perguntarem, eu poderei dizer-vos o que é que faria de forma diferente. Hoje sabemos o que sabemos e os resultados faria de forma diferente. Amanhã é uma apresentação completamente diferente, porque tem a ver com os últimos anos em Portugal. E os últimos anos em Portugal são uma enorme confusão. Portanto, houve mudanças de governo, houve mudanças de organização da própria atenção primária e, portanto, a última coisa que eu queria era trazer-vos coisas que ainda estão em fase de resolução. Não é? Portanto, vamos esquecer isso, vamos ver o que é. Até porque, de facto, mesmo com estas alterações todas, não se mexeu na atenção primária. Portanto, a atenção primária é sagrada, houve alterações de gestão, mas continuam as unidades de estudo familiares, as AS, as Bs, enfim, aquilo que eu vos vou aqui falar continua a correr bastante bem. Eu acho que eu não tenho. Não está a passar? Talvez não possamos tranquilizar. Ok, muito obrigado. Portanto, então eu ia aqui falar sobre estes 5 pontos. O primeiro sobre a reforma da atenção primária à saúde e porque é que ela foi necessária. As unidades de saúde familiares, têm um nome idêntico aos vossos. Os agrupamentos de centros de saúde, que basicamente é a vossa área, portanto é a gestão intermédia do sistema de saúde. Falar sobre alguns resultados iniciais, portanto, que indicam que se fizermos determinadas coisas, temos determinados resultados. E depois falar um pouco sobre um tema que é muito polémico, que tem a ver com esta interface e este relacionamento entre a atenção primária e os hospitais. Para terem uma ideia, porque este livro é um livro do Michael Porter, muito conhecido, é um livro sobre o sistema de saúde americano. Eu não vos recomendo até que o leiam, porque ele é chato e comprido, portanto, nós costumamos dizer não. Mas tem uma coisa, uma pequena frase que é muito interessante. E estamos a falar à volta de 2006 e, portanto, o Michael Porter referia-se a nível global à saúde mundial, dizendo que a prestação de cuidados de saúde estava em rota de colisão com duas coisas. Uma era a realidade económica, portanto, não havia nenhum país que tivesse dinheiro para pagar os sistemas de saúde que tinha. Esta era verdade em 2006, continua a ser verdade hoje, e não conseguíamos ir de encontro às necessidades dos doentes. Isto é avaliado e hoje é a mesma coisa, se vocês forem ver as normas de orientação clínicas que nós utilizamos, raramente conseguimos cumpri-los todos com os nossos doentes hipertensos, diabéticos, asmáticos, por aí fora. E, portanto, toda a gente se queixava a nível mundial da mesma coisa, que é aumento de custos, a saúde custa sempre cada vez mais, aumento dos problemas de qualidade, ou seja, da falta dela, portanto, não havia qualidade suficiente, se fossem os hospitais, se fosse a atenção primária, e um aumento crescente de cidadãos sem acesso aos cuidados de saúde necessários. Portugal, que até é um país bem organizado, temos 1.600.000 pessoas que não têm médico de família, não têm equipa de saúde da família. E se forem ver por essa Europa fora, aliás, hoje em dia é um problema, é considerado um problema de saúde pública a falta de profissionais de saúde em quantidade suficiente. E a própria OMS está preocupadíssima com essa situação, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Europa. Há, de facto, uma falta enorme de profissionais para prestar os cuidados de saúde que são necessários. E isto já era considerado naquela altura inaceitável e insustentável. Era preciso fazer qualquer coisa para modificar esta situação. E, portanto, aquilo que se passava
em 2005 em Portugal é o que se passa hoje. Infelizmente, porque supostamente passaram-se 20 anos, ou praticamente passaram-se 20 anos, e devia-se ter resolvido uma série de problemas que continuam a ser os mesmos. As pessoas estão muito insatisfeitas, e se vocês lerem os jornais e verem as televisões, apercebem-se os problemas que vão em Portugal, por exemplo, numa área tão importante como é a saúde materna e a saúde infantil. Não há profissionais em quantidade suficiente para manter as maternidades abertas e, portanto, elas abrem em rotatividade, que é complicado, e, portanto, um baixo nível de satisfação. Os cidadãos queixam-se do acesso, seja à atenção primária, seja aos hospitais, às urgências, por exemplo, ou até aos exames complementares de diagnóstico e outros. Os profissionais, obviamente, têm barreiras burocráticas a enfrentar. O sistema de saúde é muito burocrático, muito pesado, muito difícil de gerir. E há outra coisa que faltava nesta altura, que era incentivos para melhorar a qualidade. No fim de contas, é uma discriminação positiva. Achava-se, e acha-se ainda hoje, que se quem trabalha mais, sobretudo quem trabalha melhor, devia ser recompensado por isso. Normalmente, a recompensa que nós damos é mais dinheiro. Hoje em dia, sabemos, passados esses 20 anos, essa era talvez a primeira coisa que eu faria de forma diferente, é que, se queremos um bom modelo de incentivos para ter essa tal discriminação positiva para os profissionais trabalharem mais e melhor, com mais qualidade, devíamos ter incentivos não financeiros. Ou seja, hoje em dia os médicos não são médicos, são médicas, jovens, e portanto valorizam, e os jovens valorizam muito a qualidade de vida e o conciliar a atividade profissional com a sua atividade familiar. E portanto, uma das coisas que a maior parte dos sistemas hoje em dia bem desenhados de incentivos é fornecer aos profissionais de saúde melhores condições de trabalho, e isso aqui vocês não se podem queixar. O Rio de Janeiro, na reforma, caracterizou-se precisamente por ter centros de saúde fantásticos, lindíssimos, funcionais, ótimos, foi um dos primeiros trabalhos, mas isso não acontece, infelizmente, em todo o mundo. Aconteceu em Portugal, nós tínhamos também dinheiro de fundos europeus para fazer, mas isso é importante. As pessoas precisam de locais agradáveis para trabalhar, para se poderem sentir bem. E eu até, depois, ajudar a formação, melhores horários de trabalho, enfim, tudo isso é necessário. O Michael Porter tem um artigo que na altura já não nos deu, que talvez era 2007, nós já tínhamos começado a reforma, mas em termos de exposição fica bem o PowerPoint e a ideia do Porter, que diz que se queremos fazer uma reforma da atenção primária, temos, e o doutor área, temos que ter em atenção três coisas. Primeiro temos que olhar para os nossos cidadãos, para os doentes, para as pessoas. E as pessoas querem melhores cuidados de saúde, querem acesso e querem a resolução dos seus problemas. Essa é a primeira, aquilo que se queremos fazer alguma alteração, devemos pensar. O que é que os nossos cidadãos, o que é que as nossas pessoas precisam e o que é que temos que fazer. Segundo, temos que olhar simultaneamente para os nossos profissionais. Os cuidados de saúde são tanto melhores quanto mais motivados e os nossos profissionais, os médicos, enfermeiros, administrativos, enfim, toda a gente que trabalha na saúde, forem, enfim, se tiverem condições, e os profissionais querem ser recompensados pelas boas práticas, ou seja, quem trabalha mais e melhor deve ter essa tal recompensa. E por último, os financiadores. Os financiadores do Brasil e em Portugal somos todos nós, somos quem pagamos os impostos, e portanto essas pessoas o que querem é contenção de custos. Nós não ficamos nada satisfeitos se por uma má gestão se gastar mais dinheiro e nos aumentar os impostos para pagar essa situação. Portanto, a questão da eficiência e a contenção de custos no financiamento é muito importante. A
Antes de fazermos alguma coisa, pedimos à Associação Portuguesa de Economia e da Saúde para fazer um levantamento de qual é a dimensão e a produção de um centro de saúde médico em Portugal. São coisas pequenas, tem cerca de 30 mil usuários, dos quais cerca de 11% não tinha médico de família, não tinha na altura, e hoje em dia estamos outra vez numa situação muito má. Destes 30 mil usuários, apenas cerca de 20 mil é que frequentam o centro de saúde. Como vocês sabem, se vocês não fizerem nada para atrair as pessoas, apenas 56% ou 60% da vossa lista de usuários virá espontaneamente à vossa consulta. Para vocês, por exemplo, conseguirem que 70% ou 75% das pessoas inscritas venham à consulta, vão ter muito trabalho, vão ter que fazer telefonemas, vão ter que convocar, vão ter que chamar as pessoas. Portanto, tem 20 mil médicos, o mesmo número de enfermeiros, faz 97 mil consultas e ficaram 6.5 milhões de euros. Onde é que se gastam o dinheiro com os usuários? Cada usuário por ano ficava em 216 euros e aquilo em que se gasta mais é medicamentos e exames complementares de diagnóstico. Ao contrário dos hospitais, onde a maior parte do dinheiro se gasta nos ordenados dos profissionais, na atenção primária, os medicamentos e exames complementares de diagnóstico era onde se gastava mais. E, portanto, este é o custo por cada utilizador num ano e o custo de cada consulta. Se vocês perguntassem a qualquer português quanto é que custa uma consulta no centro de saúde, provavelmente a resposta seria zero, não custa nada. Claro, custa cerca de 70 euros e desses 70 euros o vencimento dos médicos é apenas 11 euros. Portanto, o que fica mais caro continua a ser, de facto, os medicamentos. A questão dos medicamentos, se queremos eficiência, se queremos poupar mais, tem que ser, é aqui que temos que trabalhar. Vocês também conhecem muito bem a Bárbara Starfield, ela tem um carinho enorme pelo Brasil, esteve cá várias vezes, fazia referências, tive a oportunidade de estar com ela várias vezes e fazer referências muito elogiosas ao Brasil e ao trabalho que se fazia no Brasil. E basicamente o que a Bárbara Starfield diz nos seus inúmeros trabalhos e nas suas publicações e na sua investigação é que a evidência científica a nível internacional diz que, de facto, os países que têm sistemas baseados em cuidados de saúde primários, em atenção primária à saúde, em ter profissionais altamente treinados e exercer na comunidade, resolvem melhor os problemas das pessoas a um preço mais baixo. Portanto, é isso que nós queremos, é tratar bem as pessoas, gastando o menos possível. Portanto, e a Bárbara Starfield dizia que isto se conseguia, obviamente, nos países que tinham atenção primária mais valorizada. Também, um documento do holandês diz que na Europa é preciso, mesmo na Europa, que já temos, nos orgulhamos de ter uma boa atenção primária, mesmo assim é necessário ter investimento maior. Mas quando se fala em investimento, normalmente a gente pensa sempre só em duas coisas, que é infraestruturas e dinheiro. Até cimento, fazer mais centros de saúde e ter dinheiro. Isso é importantíssimo, como é óbvio. Mas, além disso, é preciso outras coisas. É preciso educação, é preciso investigação, pesquisa, é preciso formação e melhoria contínua de qualidade. Portanto, melhorar a atenção primária não é só pôr mais dinheiro e fazer mais edifícios. Há depois todo o resto da aposta nos profissionais que aqui está. Também um livro muito interessante do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde, que saiu por esta altura, e que é um livro muito interessante e basicamente diz que se nós queremos resultados em atenção primária, é preciso apostar no trabalho em equipa. Vocês acham isto absolutamente normal, que sempre trabalharam em equipa e trabalham em equipa, mas isto não acontece em todos os países. Por exemplo, em França, na Noruega, há outros países onde isso não acontece. Em ter listas de usuários, também para nós é claro, enfim, nós temos um modelo muito inspirado nos cuidados primários ingleses, e os ingleses têm listas de usuários. O que é que isso? Por exemplo, os franceses não têm. Isto traz logo uma diferença significativa. Enquanto os ingleses são responsáveis
por todas as pessoas que estão inscritas na sua lista, quer consultem ou não, e se a pessoa não consulta, eu sei que não consulta e vou à procura dela, em França não é assim. Não podemos, porque vocês sabem, em França é liberté, égalité, fraternité, não é? E portanto cada um é livre de ir ao médico que quiser. Portanto, se o médico chamar uma senhora para fazer uma mamografia, ou uma cirurgia, ou uma vacina, porque estava em falta, isso é considerado concorrência desleal. Estou a chamar o doente para vir ao meu consultório e o doente pode ir ao consultório. Portanto, vejam a diferença filosófica que existe aqui. E, portanto, ter listas de usuários naquilo que nós pensamos em Portugal, naquilo que se pensa no Brasil, é bom para os utentes. É preciso acessibilidade, não há qualidade, não há cuidados de saúde primários, não há atenção primária de saúde com qualidade, sem acesso. Mas eu não posso dizer que preciso falar com o meu médico e dizer que só pode ser daí a um mês, ou pode ser daí a 2 meses, ou com a minha equipa. Portanto, o acesso é fundamental. Defende-se um pagamento diferenciado, a tal questão dos incentivos, haver formas de pagar a quantidade e a qualidade do trabalho que se faz, e é fundamental a informatização dos serviços, coisa que aqui no Rio foi imediatamente reconhecido. O Daniel, das primeiras coisas que se preocupou foi ter um prontuário, foi ter registros clínicos, foi ter informação acessível. Isso é absolutamente crucial. Se não tivermos essa informação, não conseguimos fazer nada. Mas temos aqui 2 problemas. O primeiro tem a ver com o centro de saúde. O que é um centro de saúde? O meu colega Henrique Monteiro, que infelizmente faleceu recentemente, dizia que um centro de saúde é, e se não é, deveria ser um serviço de proximidade, em que está próximo das pessoas, pequeno na dimensão, leve na estrutura, simples na organização, afável na relação que estabelece com os utilizadores e fácil no contato. É tudo aquilo que nós gostaríamos que o nosso centro de saúde fosse. Perto de nós, acessível, com bom contacto. Portanto, isto é aquilo que gostaríamos de organizar para a prestação de cuidados de saúde. Mas os economistas da saúde dizem-nos que se nós queremos uma outra coisa, que é eficiência, portanto é gastar, para obter os mesmos resultados, gastar menos, vejam que o aumento de volume das atividades nos centros de saúde provoca diminuição de custos. Ok. Certo, ok. E portanto, o que é que isto quer dizer? Que temos aqui uma situação contraditória, que é, para conseguirmos prestar bons cuidados de saúde, temos que ter locais pequenos. Para termos eficiência, teríamos que ter 200.000 pessoas, cerca disso, como vê ali no quadro. E, portanto, quando fizemos a reconfiguração dos centros de saúde, vou passar aqui para este lado, talvez, procurou-se fazer um duplo movimento. Por um lado, ter pequenas unidades de prestação de cuidados, pequenos centros de saúde, e, por outro lado, agrupamentos de centros de saúde, que são as estruturas de gestão, que são aquelas onde muitos de vocês trabalham. E, portanto, estas estruturas de gestão eliminam as concorrências estruturais e obtêm economias de escala. Portanto, como é que nós vamos conseguir fazer simultaneamente? Para prestar cuidados temos pequenas unidades, e como é que vamos gerir áreas mais largas? Outra coisa que era aconselhar, normalmente quando se faz uma reforma da atenção primária em Portugal, pede-se ao Ministério da Saúde que a faça. Portanto, uma organização qualquer dentro do Ministério da Saúde. E isso normalmente não dá resultados. Aquilo que foi, a ordem que foi pedido que se fizesse, foi criar uma missão para os cuidados primários, portanto, uma estrutura que gerisse, como vê, foi criada por uma resolução do Conselho de Ministros e, no fim de contas, tinha que fazer o lançamento, a coordenação e o acompanhamento desta criação, destas pequenas unidades de saúde familiares e a criação dos agrupamentos de centros de saúde para a gestão. E, portanto, foi esta missão. Portanto, havia um conjunto de pessoas, que eram 15, que era
diretamente responsável por organizar toda esta alteração. E, portanto, entre 2005 e 2010, este conjunto de pessoas teve estas responsabilidades. Quando nós queremos melhorar a atenção primária, o que é que queremos fazer? Basicamente, é sempre a mesma coisa. Os grandes objetivos. Primeiro, melhorar a acessibilidade. Quando a pessoa precisa de contactar a sua equipa de saúde da família, tem que ter facilidade para o fazer. Aumentar a satisfação dos profissionais e dos utilizadores. Esta ideia de que o cliente tem sempre razão, nós só nos preocupamos com o cliente, com as pessoas, não é verdade. Portanto, simultaneamente, temos que ter os nossos profissionais satisfeitos com a forma como as coisas estão a correr. Melhorar a qualidade e a continuidade de cuidados e melhorar a eficiência. Porquê a eficiência? A eficiência é a dimensão da qualidade dos nossos dias. O Daniel ainda há pouco disse, e muito bem, que é difícil pagar a conta, não é? E mais, há uma concorrência enorme entre os diversos serviços dentro do município, dentro do Estado, em Portugal, em cada região, não é? Portanto, há os transportes, há o exército, há a saúde, enfim, há toda uma área que conflitua para os mesmos financiamentos. E, portanto, é nossa responsabilidade melhorar a qualidade e, ao mesmo tempo, conseguir fazer isso com o mais baixo custo possível. Portanto, eficiência é a dimensão da qualidade dos nossos dias. Passando às unidades de saúde familiares, é a tal questão. São pequenos núcleos entre 4.000 e 14.000 utentes. As pessoas escolhem a sua unidade e podem se inscrever conforme. Também há aqui uma diferença entre Portugal e o Brasil. Vocês têm uma área geográfica que é atribuída a uma determinada equipe e tem uma determinada população. Em Portugal, a Constituição diz que as pessoas têm liberdade de escolha do seu médico. Portanto, é curioso, por exemplo, não digam que têm liberdade de escolha do seu enfermeiro, o que faria sentido também. Mas aquilo que acontece é a família inscreve-se no médico que quer. Eu tenho, por exemplo, numa USF 5 ou 6 médicos e eu posso escolher o médico que quiser. Portanto, basicamente é isso. Esta liberdade de escolha também acontece, por exemplo, na urgência hospitalar. A cidade de Lisboa tem, por exemplo, 3 hospitais e eu posso ir ao hospital que quiser. Antigamente era por área geográfica. Havia uma zona no Lisboa que ia ao Santa Maria, havia uma zona que ia ao São José. Agora não, agora a pessoa vai onde quiser. Também por questão de transparência, não sei se sabem, mas há uma app, se forem a Lisboa, podem instalar uma app no vosso celular, onde está online o que é que está a acontecer em cada uma das urgências do hospital. Quantas pessoas estão à espera, no amarelo, com o verde, com o azul, e portanto vocês podem escolher. Tenho uma situação que não é assim tão grave, então vou antes para São José, que tem menos gente do que Santa Maria ou São Francisco Xavier, certo? Portanto, a tal questão de liberdade de escolha e ser claro para toda a gente. Este modelo organizacional convence a um pequeno centro de saúde em Colares, na zona de Sintra, vai ser uma casinha de bonecas, não é? Portanto, é um centro de saúde pequeno. E este processo das OSFs também tem uma coisa que é fora do vulgar na administração pública portuguesa. Normalmente, na administração pública portuguesa, as pessoas recebem ordens e obedecem. Aquilo que a gente disse foi que cada grupo de pessoas pode escolher trabalhar em conjunto. Portanto, os médicos podem escolher 5 ou 6 ou 7, juntar-se com o mesmo número de enfermeiros, com algumas pessoas e convidarem-se uns aos outros para trabalhar em conjunto. Isto parecendo que não, esta possibilidade de escolha da equipa é algo que nunca tinha acontecido na administração pública portuguesa e que foi, portanto, muito valorizado. A outra questão é a autonomia organizacional. Portanto, normalmente não é o gestor que vai dizer que vocês têm que fazer assim ou assado. O gestor, a administração, diz quais são os resultados que quer e as pessoas organizam-se, são pessoas inteligentes, têm cursos superiores e, portanto, conseguem organizar-se para conseguir fazer esse trabalho. Tem um plano de ação, tem uma gestão em função de objetivos, há uma grande corresponsabilização das pessoas e das equipas
E, portanto, tudo isto são princípios norteadores. Portanto, há uma adesão voluntária, quer dos profissionais, quer dos utilizadores. Há um trabalho em equipa multiprofissional que é obrigatório. Obrigatório sistema de informação, foram os primeiros a ter computadores. Quando falei há pouco do que o Daniel disse do sistema de informação, é absolutamente crucial que se saiba tudo aquilo que se está a fazer e, portanto, estas equipas foram as primeiras a ter um sistema de informação, um regime remuneratório sensível ao desempenho, os tais incentivos que ultimamente procurou-se que fossem mais institucionais também, formação e outras coisas do tipo, e obviamente tudo isto se faz com contratualização e avaliação. Portanto, estamos a falar de uma nova filosofia de trabalho que valoriza muito a satisfação dos profissionais, trabalho em equipa. Antes disto era difícil encontrar fotografias. É evidente que a situação mudou muito, agora há o Instagram, na altura não havia, agora toda a gente tira fotografias, mas na altura tirar uma fotografia ao português era uma coisa muito complicada. Como vocês sabem, nós temos duas características. Nunca nos mostramos muito satisfeitos, não é? Temos algum receio que se dissermos que estamos muito satisfeitos, nos vão aumentar os impostos e, portanto, ficamos um bocadinho sempre reservados. E aquilo que se começou a observar foi as pessoas orgulhosas das equipas a que pertenciam e nos jornais e nas revistas começarem a aparecer estas fotografias, de facto, com equipas de unidades de saúde familiares e que mostram a confiança e a satisfação com que está. A outra coisa que não funcionava muito bem era os bolos, porque as festas tinham sempre bolos, leitão, champanhe. Bom, isso, como sabem, não está no cardápio da Direção-Geral de Saúde para as celebrações. E, portanto, o Diretor-Geral de Saúde nunca podia ser convidado para estas festas que elas não cumpriram nitidamente aquilo que são as normas para lanches. Mas pronto, aqui que ninguém nos ouve, embora esteja a ser gravado. Bom, rapidamente, em março de 2006 começaram as primeiras candidaturas, como viram crescerem rapidamente, e em baixo as primeiras USFs a nascerem. Como vê, rapidamente passaram 43 unidades familiares para 229. Hoje em dia, mais de 70% da população portuguesa já está em unidade de saúde familiar. A população em USF, como vêem, cresceu rapidamente, 500 mil pessoas, e lembrem-se que isto era voluntário, portanto as pessoas escolhiam a sua USF, e as USFs eram feitas com equipas voluntárias. O número de profissionais abrangidos também em crescimento muito rápido. E dizer-vos que a estrutura média das primeiras USFs tinha 21 pessoas, portanto era equipas de 21 pessoas, em que tinha 7 médicos, 7 enfermeiros e 6 administrativos. A remuneração ligada ao desempenho, havia algumas coisas que eram pagas, por exemplo, a coordenação da USF recebia 910 euros por mês, a formação de residentes era pago também 520 euros por mês, mas só pago uma vez. Se eu tiver 2 residentes, não recebo 2 vezes, não é? É o facto de ter residentes. Portanto, a pessoa podia ter até 3 residentes, um de cada ano. E os domicílios, que também Portugal era muito estranho, porque houve uma altura em que tínhamos o maior número de domicílios da Europa, porque havia médicos que eram pagos só para fazer visitas domiciliárias. Portanto, iam à casa dos doentes com a maior das facilidades. No momento em que isso deixou de ser pago, o número de domicílios começou a descer e passamos a ser praticamente o país da Europa com menos domicílios. Portanto, deixou-se que era necessário pagar, porque a visita domiciliária é muito importante. E aquilo que se pagou foi 30 euros, mas com o máximo de 20 domicílios. Portanto, se fossem 21, o 21º já não era pago. Vocês podiam perguntar, mas porquê é que se paga 20 domicílios e não se pagam 25 ou 30? Porque basicamente tem que haver um teto, senão o médico mudava-se para, imaginem que as pessoas estavam numa residência de idosos, que tinha 100 doentes,
E eu podia ir lá e fazer 50 domicílios com facilidade. Vi aos doentes todos e chegaram isto não é razoável. Não é? E portanto pôs-se um limite que era o pagamento de 30 euros pelos 20 domicílios. Não vou falar sobre a contratualização, dizer que obviamente há uma contratualização externa e interna, as equipas contratualizam com o seu agrupamento de centros de saúde e o agrupamento de centros de saúde contratualiza com a administração regional de saúde. Desde o início tínhamos um conjunto de indicadores em que estas disponibilidade, acessibilidade, produtividade, qualidade técnico-científica, enfim, satisfação, eficiência e efetividade, os indicadores estavam todos inscritos num livro desde o início, para toda a gente uma ficha de cada indicador, à semelhança do que vocês fizeram. Talvez dizer-vos que a segunda coisa, há pouco disse-vos coisas que faria diferente. Nós valorizamos muito, quer no sistema de pagamento por desempenho, quer a promoção da saúde, a prevenção da doença, a saúde materna, a saúde infantil, o pagamento familiar, a vigilância do hipertenso e de diabetes. E houve uma coisa que valorizamos muito pouco, não introduzimos, foi a doença aguda, ou a agudização da doença crónica. Isto foi fatal porque levou muitas dessas pessoas que não conseguiam resolução do seu problema na sua unidade de saúde familiar a ir para o hospital. E, portanto, o hospital passou, ou ganhou ainda mais fama para resolver, ter resolutividade, fazer a resolução dos problemas que a atenção primária não fazia. Por exemplo, se formos à Holanda, 95% dos problemas que são apresentados num centro de saúde são resolvidos no centro de saúde. Só 5% é que vão ao hospital. Certo? Temos passar. Outra coisa que é importante é ver estes incentivos institucionais. Portanto, há incentivos financeiros que são para o bolso de cada profissional e há um conjunto de incentivos que é para a equipa. Nunca conseguimos operacionalizar corretamente. Nós tínhamos o sonho disto ser um dinheiro que estivesse disponível e se a equipa quisesse ir ao IKEA, não sei se está ao IKEA. Pode Store. Quem? Pode Store. Pronto. Se quisesse ir à loja da esquina comprar uma coisa qualquer com esse dinheiro, devia poder fazer. O dinheiro era da equipa, tinha visto. Isto é impossível. Portanto, em Portugal, começou de garrimetes, assim, se era um saco azul, que não era legal, não podia ser feito. Portanto, e uma boa ideia que é bom que as equipas possam ter algum dinheiro que resolva o problema, mudar uma lâmpada, fazer uma pequena obra, comprar um carro, que era uma das coisas que a gente achava que podia comprar rapidamente, percebemos que não se podia fazer. O que é de facto uma pena. Os agrupamentos de centros de saúde, aquilo que vos disse, enfim, não vamos demorar muito tempo, vocês têm também um nível intermédio de gestão, não é? Portanto, estes centros, os agrupamentos de centros de saúde, basicamente prestavam cuidados personalizados de saúde, a nível de cada pessoa e a nível familiar. Nós temos uma coisa que nos orgulhamos muito, é que a nossa saúde pública está dentro da atenção primária, que trabalha connosco nos mesmos locais, e isso é bom, porque eles têm uma visão territorial e de saúde pública e saúde coletiva que nós não temos, e portanto, a saúde pública. Há grupos de intervenção na comunidade, vocês fazem isso muito melhor do que nós, portanto, têm esta intervenção comunitária há imenso tempo e em Portugal não é assim tão frequente. Basicamente são as enfermeiras que fazem este tipo de trabalho. Depois têm os serviços de suporte e tem 3 grandes macroprocessos. Faz o planeamento, faz a coordenação clínica e faz a monitorização. As unidades funcionais e respectivas missões. Os cuidados às pessoas e às famílias são feitos preferencialmente por unidades de saúde familiares e nós gostaríamos que fosse a toda a população portuguesa, porque as unidades de saúde familiares
abrangência de todos. Ainda não conseguimos, vamos para provavelmente cerca de 70% da população. Os cuidados de saúde personalizados são os centros de saúde antigos, portanto são as unidades que ainda não conseguiram ser unidades de saúde familiares. As unidades de cuidados da comunidade, já falámos, são enfermeiras que atuam na comunidade. A saúde pública, vocês têm também, nós não têm horários, têm NASFs, não é? Portanto o NASF, no fim de contas, é infelizmente, nem vocês nem nós temos dinheiro para ter psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas em todas as unidades. Portanto, tivemos que fazer locais onde existem essas profissões que são tão importantes na atenção primária, mas que não temos para pôr em todo lado. E depois é feita uma gestão, por exemplo, a OSF pede ao URAP, ou pede ao NASF, para apoiar uma consulta, por exemplo, de obesidade, uma consulta de desabilitação tabágica, ou outro tipo de consultas. E depois há uma unidade de apoio à gestão, que basicamente era para o gestor destas equipas poder ter apoio. Infelizmente, quando começamos a criar esta reforma, era o tempo das vacas gordas, ainda havia dinheiro. Não sei se vocês usam essa expressão. Depois veio o tempo das vacas magras e, portanto, acabou-se o dinheiro. Portanto, quando nós pensávamos que íamos poder ter fisioterapeutas, nutricionistas, em quantidade suficiente na atenção primária, tal não aconteceu precisamente porque é difícil pagar a conta de tudo, infelizmente. E, portanto, e na unidade de apoio à gestão foi a mesma coisa. Era preciso ter pessoas que auxiliassem na gestão, fossem profissionais da gestão e que, infelizmente, por falta de orçamento, não foi possível. E, portanto, basicamente, isto era como nós desenhávamos o regulamento de centros de saúde, os tais, as CAPs, aqui no Rio é CAP, não é? São as vossas CAPs, o nosso acesso a regulamento de centros de saúde equivale à vossa CAP. Portanto, é uma gestão de uma determinada área territorial com um conjunto de pessoas que pode variar entre 200.000 a talvez 400.000 no máximo. E, portanto, como estão a ver, há um centro de saúde que tem uma UCC, tem duas unidades de saúde familiares, 3 centros de saúde antigos, outra unidade mais pequena, portanto, provavelmente existem vários. Existe, por cada ACES, apenas uma URAP, ou NASF, e uma unidade de saúde pública. E depois existe um diretor executivo. O diretor executivo pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser psicólogo, portanto, tem o diretor executivo, tem uma unidade de apoio à gestão, um gabinete de cidadão, um conselho clínico, um conselho executivo e o conselho da comunidade. O conselho da comunidade, basicamente, é o diretor do ACES, o presidente da Câmara Municipal, que faz parte também da gestão. Só se reúne 2 vezes por ano, mas é consultivo. E depois tem gestão de ordenação clínica e é suposto que estas pessoas falem todas umas com as outras. A coisa mais difícil de organizar neste slide, ou aliás neste agrupamento de centros de saúde, é as setazinhas por todos, porque cada um não fala com os outros, tenta resolver os seus problemas. E a ideia é pôr estas pessoas todas a funcionarem em conjunto e, portanto, isto provavelmente foi o mais difícil. Para terem uma ideia, nós tínhamos 22, esta é a região do Lisboa e Valmontes, tem 3.600.000 habitantes e tinha 22 agrupamentos de centros de saúde. Esta é uma discussão teórica muito interessante, que é qual é a dimensão mínima e máxima para fazer gestão em termos de saúde. Quer dizer, as vossas CAPs funcionariam melhor se tiver meio milhão de habitantes, ou 1 milhão de habitantes, ou se tiver 200.000, ou até onde é que se pode ir. Quem tinha mais experiência desse tipo de gestão são os ingleses, que fizeram experiências desde 100.000 até 1 milhão, né? E nunca chegaram a conclusão nenhuma
o que é que era melhor. Mas, basicamente, a ideia é que à volta de 200.000 pessoas será o ideal. E assim, fizemos uma reorganização de 22, passamos a ter 15 agrupamentos para 3.600.000 habitantes, temos 15 agrupamentos cheios de 15 naves. A governação clínica é das coisas mais importantes que existe. Esta é uma novidade que não tínhamos encontrado em lado nenhum, que é, se nós fazemos trabalho em equipa, porque é que não gerimos também em equipa? E a gestão técnica é feita em equipa. O Conselho Clínico tem 4 pessoas. Tem um médico, um enfermeiro obrigatoriamente, um médico de saúde pública e uma pessoa de outra profissão, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, o que for. E estas 4 ou 5 pessoas é que fazem todo este conjunto de atividades que vai desde a efetividade, a melhoria da qualidade, a investigação, auditorias clínicas, avaliar a satisfação dos profissionais dos utentes. E, portanto, este processo de mudança foi, primeiro, constituir as OSFs, criar os agrupamentos de centros de saúde e colocar gestão, novos modelos de gestão, coordenação clínica e, enfim, desativar as subregiões de saúde que existiam anteriormente. Muito rapidamente, dizemos que a primeira coisa, quando queremos saber resultados, o mais importante é a satisfação dos profissionais e dos utentes. Fizemos, claro, o professor Pedro Lopes Ferreira é um economista da Faculdade da Universidade de Coimbra e fizemos vários questionários sobre a opinião que as pessoas tinham da unidade de saúde familiar. Estas são as áreas que são avaliadas. Como veem, é um vasto conjunto de áreas de avaliação. Vocês depois ficarão nos slides, portanto terão a oportunidade de ver com mais cuidado, e se quiserem procurar na internet, ainda existem os resultados. Há um site da Universidade de Coimbra onde tem estes resultados todos. Como veem, os resultados nos indicadores de satisfação são bastante elevados. Bons níveis de satisfação. Também em relação aos profissionais foi feito, e como veem, portanto, a única coisa com que as pessoas não estão satisfeitas é com o vencimento. Mas isso eu acho que é impossível, nunca haverá, até mal seria se tivesse coragem, ou muita gente satisfeita com o vencimento. Mas algo moral, a qualidade de trabalho, o local de trabalho, as políticas de recursos humanos, a coordenação, enfim, os resultados são francamente bons, o estado químico, 80%, nota-se que as pessoas estão satisfeitas. A eficiência, portanto, também houve resultados muito bons avaliados. Vamos passar. Isto são, como veem as setas, a taxa de utilização global de consultas sempre a crescer, as visitas domiciliárias sempre a crescer, as visitas de enfermagem, a mesma coisa, e as visitas de enfermagem não eram pagas, vocês podiam dizer que havia mais porque eram pagas, não, os médicos são, os enfermeiros não eram. Também as colpocirurgias, bom, todos os relatórios da contratualização eram postos na internet e à disposição das pessoas. Os próprios jornais, isto também é muito importante, é ter a imprensa connosco. Quando temos coisas boas, devemos mostrar à imprensa e eles fazerem a boa publicidade, porque isso cria uma imagem na opinião pública de que as coisas estão a correr bem. A outra coisa que aconteceu foi, quando a oferta na atenção primária
começou a ser melhor e mais rápido, as pessoas deixaram de ir tanto ao serviço de urgência. Portanto, houve aqui uma baixa nos menos de 62 mil idas à urgência desde janeiro no seguimento dos USFs. E, portanto, as notícias eram que os cuidados primários, a atenção primária, podia travar as idas aos hospitais. A questão da qualidade, tivemos um acordo com a Andaluzia, com a ajuda da Andaluzia, que basicamente tinha um programa de acreditação e a primeira OSF foi acreditada, foi de Valongo, mas agora dezenas delas já estão acreditadas. Entretanto, nós compramos este modelo de acreditação à Andaluzia e a Direção-Geral de Saúde é quem faz, neste momento, o processo de acreditação. Para terminar, tentar fazer isto rapidamente, tem a ver com a competição e os problemas e a dificuldade de articulação entre a atenção primária e os cuidados hospitalares, que é absolutamente necessário, nós temos todos de trabalhar em conjunto, mas que não tem funcionado muito bem. 45 a 65% dos recursos em saúde são prestados por hospitais, 45 a 65% do orçamento é dedicado aos hospitais. Houve uma moda a nível internacional, desde os anos 80, começou-se a diminuir o número de camas hospitalares e agora, quando chegou o Covid, vimos que, de facto, não tinha sido a medida mais acertada e que havia falta de leitos hospitalares. Também a outra ideia é que muitos artigos dizem que hoje em dia toda a gente acha que este ciclo onde estamos é um bom exemplo, que é possível prestar cuidados de saúde de qualidade fora dos hospitais. E estamos aqui a ver, obviamente, um magnífico exemplo disso. A outra questão que está a levantar muita polémica, levantava já na altura, está a levantar ainda mais agora, é a gestão conjunta. Penso que falaram das parcerias público-privadas. Não é? As parcerias público-privadas nós experimentamos em Portugal, para a Associação de Cuidados, e funcionou muito bem. Depois, por questões políticas, regrediram, mas não tem nada a ver com a qualidade, portanto, é uma boa solução. A outra questão, que é mais complicada, é a integração vertical de cuidados, ou seja, pôr uma administração no hospital e na atenção primária e nos cuidados continuados. Isso é que é muito polémico, que seja uma boa solução. E esta integração e esta gestão conjunta de centros de saúde e de hospitais, basicamente, toda a gente está contra. Os espanhóis escreveram uma reflexão que é gerência única, que é, portanto, esta gestão conjunta é uma ilusão sem evidência. Portanto, não há qualquer evidência científica que isso melhore a satisfação, melhore a acessibilidade, melhore, seja o que for. Ainda por cima, isto deve ser feito pequenas intervenções ou deve ser feito para o sistema todo? Em Portugal fez para o sistema todo agora, neste momento. Enfim, vamos ver o que é que o futuro nos trará. Porque o que é que na Catalunha, o que é que na Espanha conseguiram, com a investigação que fizeram nas integrações que ele tem, é que os médicos de família e as equipas de saúde da família que estão nesta gestão conjunta referenciam mais aos hospitais. Portanto, se o centro de saúde pertence ao hospital, não faz sentido nenhum eu estar a tentar limitar o acesso dos doentes ao hospital. O hospital é um sítio fantástico. Tem todas as especialidades, tem exames complementares de diagnóstico, tem tudo. É um shopping center de médicos, de enfermeiros, de especialidades. E, portanto, as pessoas adoram. E com que relato é que nós vamos dizer que não podem ir lá, que devem ficar no centro de saúde? Não é? Portanto, foi uma das conclusões. Depois, pedem mais exames laboratoriais do que quando não estão ligados ao hospital.
e prescrevem mais medicamentos mais caros. Ora, já viram que esse é um dos nossos problemas, é precisamente a prescrição de medicamentos mais caros. Se ainda vamos encarecer, receitando como se fôssemos médicos hospitalares, isto não vai ser fácil. Isto também foi visto nos Estados Unidos, e isto já foi visto aí no ano 2000. No ano 2000 era moda nos Estados Unidos gerir os centros de saúde e os hospitais, que teoricamente parecia uma solução boa. Na prática, nos Estados Unidos, o sistema não é para copiar, porque é o pior do mundo. Né? Gasta imenso dinheiro para péssimos resultados. Tá? Não é algo onde a gente se deve inspirar. Mas eles são muito bons numa coisa, nos Estados Unidos, é saber se perdem ou ganham dinheiro com uma determinada forma de organização. Mas estou um ano para perceber que rapidamente era um desastre financeiro gerir hospitais e centros de saúde ao mesmo tempo. Outra coisa diferente é pôr, obviamente, em contacto os médicos hospitalares, os médicos de família e as equipas, e sim, o trabalhar em conjunto, tudo isso é completamente diferente. E, portanto, não me parece que há aqui, nós estamos em permanente diferenciação e sofisticação em sentidos diversos, e, portanto, teremos que ter alguma atenção sobre isso. Infelizmente, nós tínhamos um site na internet que era muito bom, mas também, como em Portugal acontece, desapareceu, a Direção-Geral de Saúde desapareceu. Também uma coisa boa é uma revista que ainda estará disponível, e o último slide tem a ver com este processo de mudança toda, em que a criação destas unidades de saúde familiares conseguiu simultaneamente, primeiro, mais eficiência, portanto, melhores resultados a mais baixo custo, maior acesso, melhor clima laboral entre os profissionais, maior satisfação dos cidadãos, numa palavra, mais qualidade. Portanto, elas são um bom exemplo desta filosofia de gestão que recomenda dizer às pessoas, não dizer às pessoas como devem fazer as coisas. Não precisam de nós, vamos lá dizer o que fazer, e elas vão nos surpreender com a sua criatividade. Portanto, basicamente, temos que atribuir uma missão para cumprir e dar liberdade para o fazer. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. A gente vai então agora abrir para perguntas, vou pedir para ajudar a fazer as inscrições. Tem algum? Tá, alguém quer fazer alguma pergunta? Vai lá, Tati. E aí, assim, eu vou pedir para a pessoa dizer o nome e de onde ela é, de que local ela está falando. Boa tarde. Eu sou Tatiana Caldeira, sou assessora da Subsecretaria de Promoção. Para cá? Você está indo embaixo da caixa de som. Aqui? Da nossa secretaria. Eu já ouvi falar em alguns momentos, e lá atrás, onde a gente se inspirou também nos cuidados primários, né, na reforma dos cuidados primários de Portugal. E a gente sabe que agora a gente está no pós-pandemia, a gente está no novo tempo, assim, né? A gente viu um impacto nas nossas unidades, assim, um impacto real, pelas questões da violência, mas também pelas questões de saúde mental, né? A gente teve uma obrigação dessas pessoas ficarem nas suas casas, mas a gente também sente uma mudança, inclusive no padrão das visitas domiciliares, né? A gente precisou reinventar essa forma de fazer visita domiciliar, enfim. Eu queria perguntar para o senhor, pós-pandemia, o que o senhor percebeu que a gente precisa se reinventar na atenção primária, remodelar para esse novo ciclo que a gente tem pela frente? Muito obrigado pela sua pergunta, porque de facto a questão da saúde mental é crucial. A pandemia veio-nos trazer uma verdadeira revolução. E é a nível mundial. Eu estive a fazer uma apresentação precisamente sobre recursos humanos da saúde, e países, por exemplo, como o Canadá, que era um exemplo de organização, de boa organização e de inspiração para muitos países. O caso da Inglaterra também era um exemplo de inspiração, e todos eles estão a enfrentar graves problemas. Profissionais de saúde que deixaram de ser totalmente profissionais de saúde, e, portanto, neste momento muitos não querem regressar, voltar a enfrentar as filas de trânsito, e, portanto, muitos deles estão a recusar-se a retomar a situação anterior.
Dizer também que uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada é com a saúde dos profissionais. Há um plano, neste momento em execução, de alguma maneira estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho, com a OIT e com a OMS, para cuidar de quem cuida. E essa é uma das questões que nós não conseguimos ainda ter saúde ocupacional com qualidade suficiente para, enfim, que os profissionais de saúde se possam sentir tranquilos e bem apoiados em termos psicológicos, sobretudo. Portanto, aquilo que eu lhe dizia era que acho que temos que começar a prestar mais atenção para nós próprios, para quem cuida. Provavelmente os nossos serviços têm que montar serviços de saúde ocupacional. Todos sabemos que os profissionais de saúde têm risco de divórcio, têm risco de alcoolismo, têm mais suicídios que outras profissões e, portanto, são situações muito graves que têm que ser. Outra coisa é as equipas. Havia uma ideia que as equipas, quando se formam, não se devem desfazer mais. Ou seja, eu assisti muitas vezes equipas de saúde da família que, se uma funcionária administrativa queria sair e ir para o outro lado, era como se acabasse a unidade de saúde familiar. Se adora Mariquinhas, se fosse embora, era o fim do mundo. Não é verdade. As equipas têm, de facto, de reorganizar-se. Aliás, vemos isso nas equipas de futebol. Raramente mal que as equipas se mantivessem sempre o mesmo tempo. É necessário fazer aqui algumas alterações para modificar. A certa altura, as pessoas já não podem umas com as outras. E, portanto, ou temos mecanismos, e se calhar é preciso criar na tal saúde ocupacional, mecanismos, eu lembro perfeitamente aqui há uns anos atrás, bons, os espanhóis, a Catalunha era a pioneira nisso. Tentar preservar a saúde mental dos profissionais, por exemplo, fazer teatros em que chegava, por exemplo, o enfermeiro vinha-se politraumatizado, não é? Portanto, as pessoas tocavam papéis para conseguir, enfim, modificar e tratar da sua saúde mental. Portanto, dizer que temos de nos preocupar não só com os nossos doentes, mas sobretudo temos que preocupar-nos muito que as nossas equipas sejam funcionais, tenham uma boa saúde mental e física, já agora também, não é? E depois, como é que nós vamos, porque já não basta dar mais dinheiro. Aquela ideia de que se dermos mais dinheiro vai aparecer gente de todo lado, já não é verdade. Portanto, temos que pensar como é que temos incentivos não financeiros, dando melhores condições de trabalho às pessoas, tentando salvaguardar tempo de repouso, conciliar a vida profissional com a vida familiar, enfim. Essas coisas têm que ser mais bem pensadas e as entidades patronais vão ter que investir, fazer investimentos nessas áreas. O Covid deu, de facto, aqui uma disrupção de um conjunto de coisas que temos que repensar novamente. É de alguma maneira é quase preciso reinventar algumas das formas como nós trabalhamos. Vamos lá. Por favor, nome, querida Denise. Olá, muito boa tarde. Meu nome é Denise Jardim, eu sou superintendente de promoção da saúde na Subsecretaria de Promoção, Atenção e Vigilância em Saúde. A minha pergunta vem que eu acho que é um desafio do mundo a questão do aumento da expectativa de vida, né? A longevidade e a diminuição da taxa de natalidade. E eu acredito que Portugal também vem enfrentando essa questão, que essa é uma questão não só da cidade, do Brasil, mas do mundo. Felizmente, não tanto que os brasileiros foram ter filhos para Portugal. Felizmente para nós, temos muita gente jovem no Brasil, crianças, e aproveitar as nossas consultas de saúde infantil, essa parte é boa. E aí eu queria ouvir um pouco de quais estratégias, né, do pensamento, do cuidado, né, do acesso, para a gente conseguir garantir a qualidade para essa população mais envelhecida. O que diz é inteiramente verdade. Aquilo que está a acontecer é que os doentes estão cada vez mais idosos, e isso é bom, porque às vezes parece que é uma queixa que estamos a fazer. Os doentes estão mais idosos, as pessoas vivem mais anos,
porque isto foi uma batalha que foi ganha por muita gente, desde a saúde pública, os médicos de família, os enfermeiros, os prefeitos, enfim, os políticos, há uma quantidade de gente que trabalhou muito para que a saúde pública conseguisse vencer e as pessoas viverem mais. Portugal ganhou claramente a batalha da longevidade. As nossas mulheres, por exemplo, há dias esteve em Lisboa uma jornalista do Washington Post que vinha fazer um artigo precisamente porque é que as mulheres portuguesas vivem muito mais do que as mulheres americanas. O que é que se passava, não é? E portanto foi ver, foi visitar centros de saúde, foi falar e encontrou duas irmãs com artrite reumatoide, uma a viver em Portugal e a outra a viver nos Estados Unidos, e a que vivia em Portugal tinha muito melhores condições do sistema de saúde do que a que tinha que estava nos Estados Unidos. Portanto, o que se passa é que os doentes estão muito mais complexos. Um doente, você encontra com facilidade nas urgências, na sua consulta, doentes com mais de 90 anos, e esses doentes são de facto polimedicados, têm múltiplas patologias e, portanto, esses doentes demoram mais tempo no serviço de urgência, demoram mais tempo na consulta. E, portanto, em vez de fazermos como os espanhóis, que a Sra. Ministra da Saúde de Espanha havia falta de acesso e fez o Real Decreto que dizia todos os doentes que estiverem à porta do centro de saúde às 8 da manhã são vistos no próprio dia. Vocês imaginam o que é que aconteceu. A média de consulta é 7 minutos. E o doente só se pode queixar de um sintoma. Isto não resolve seguramente o problema. Quer dizer, se o doente é mais velho, mais complexo, tem mais patologias, tem mais medicamentos, nós temos que ter tempo para falar com ele e explicar as coisas. E, portanto, há aqui situações que antigamente resolviam, que neste momento não resolvem. Outra coisa, portanto, esta questão da longevidade. Temos que ganhar a batalha, e essa ainda não ganhamos, da qualidade de vida depois dos 65 anos. Enquanto que os nórdicos, por exemplo, vivem muito tempo, mas mantêm-se saudáveis até muito tarde, nós vivemos muito tempo, mas mantemos doentes muito tempo, muitos anos. Enquanto não ganharmos essa batalha e trabalho na promoção da saúde, a promoção da saúde começa muito cedo, não é aos 65 anos que eu começo a fazer dieta e ir ao ginásio. Devo ter feito isso muito tempo antes. Portanto, temos que ganhar essa batalha da qualidade de vida depois dos 65 anos, porque senão não há sistema de saúde que resista, nem há dinheiro que resista. Ou mantemos as pessoas vivas mais tempo, mas com saúde, ou então vai ser uma desgraça para pagar a conta. Vamos lá, gente. Mais alguém? Aqui. Boa tarde. Eu quero parabenizá-lo por essa linda debate, essa palestra maravilhosa, que nós possamos cada vez mais ter conhecimento onde nós estamos errando e onde estamos acertando. E parabenizar o nosso secretário de Saúde, Daniel Sorança, por esse convite de trazê-lo até aqui e dizer que a nossa atenção básica é também muito boa. O Daniel tem um interesse muito grande de fazer avançar cada vez mais. Eu acompanho isso desde o início, quando nós tínhamos a intenção de implantar 100%, já estamos com 75%. Eu sou Marileia, eu sou presidente do Conselho Distrital de Saúde do território da P1.0. E gostaria de saber do senhor como que funcionará o controle social. Vocês, há coisas que fazem muito melhor que nós, um deles é de facto o controle social. Nós não temos o hábito, por exemplo, mesmo nos inquéritos de satisfação dos usuários, não temos com o hábito que têm os ingleses, por exemplo, que fazem com grande regularidade. Nós temos, só há pouco tempo, é que começou a haver um envolvimento dos municípios maior na nossa gestão, digamos assim, do Serviço Nacional de Saúde. E portanto, como viu ali nos agrupamentos de centros de saúde, temos representantes do município, normalmente é mesmo o próprio presidente do município,
que estabelece as estratégias para envolvimento dos cidadãos, mas não... Há duas coisas que temos que aprender muito convosco. Um tem a ver com o controle social e o outro com a saúde oral. Portanto, melhoramos muito na questão da saúde oral, mas, por exemplo, vocês começaram muito mais cedo do que nós a fazer muito bem essa área. Não é? E, portanto, não tenho assim grande coisa para lhe dizer como é que nós esperamos que este relacionamento com os municípios e com traga os cidadãos para enfim, a gestão do sistema, não é? Mas neste momento não é algo que deixa-me sorte muito particularmente, eu tenho qualquer situação que seja inovadora em relação à E agora os municípios passam a ter responsabilidade disso, porque antes não tinha, né? Era diferente aqui no Rio, por exemplo, temos o município que tem feito um trabalho extraordinário, não é? Mas em Portugal os municípios só faziam voluntariamente. Se o prefeito achava que a saúde era uma situação importante, oferecia um carro ou dois, ou punha alguns funcionários a trabalhar, ou organizava estratégias, por exemplo, de mobilização, de mobilidade para os idosos, portanto, mas fazia isso voluntariamente porque ele achava que era, nem sequer tinha orçamento para isso. Hoje em dia, quando isso passa a ser obrigatório, a construção de novas unidades, por exemplo, arranjar os jardins, fazer várias coisas, eles ficaram defraudados porque acham que são tarefas menores e que não é mesmo gerir os centros de saúde. O que se passa é que nos anos 70 foi a Finlândia, eu lembro perfeitamente que isto faz já ser idoso também. Nos anos 70 eu lembro perfeitamente da Finlândia ser o primeiro país que começou a fazer gestão da atenção primária pelo município. E toda a gente achou que era uma ideia fantástica, porque era gerir localmente, pensar localmente e agir localmente. No fim de contas era a proximidade das pessoas e toda a gente achou que era uma boa ideia. Passou pouco tempo, a gestão da saúde é cada vez mais complexa, é cada vez mais cara, é cada vez mais difícil. Portanto, os municípios começaram a perceber que não tinham dimensão para gerir centros de saúde, quanto mais pequenos hospitais, por exemplo, que passaram a gerir. E aqui há alguns anos atrás fez a avaliação dessa gestão municipal e chegou-se a uma conclusão um bocadinho estranha, que é a gestão do município, embora esteja mais próxima, tem duas coisas. Fica mais cara, porque as pessoas fica mais cara e havia duas, agora passou, mas portanto, não era muito favorável e portanto é preciso algum cuidado para passar coisas para os municípios pagarem a conta. Principalmente pela questão de escala, né, que você apresentou, né? Municípios pequenos, né? Sim, os municípios, aliás, aqui no Brasil, são necessidade de ver a dimensão dos municípios, precisamente também, porque de facto, gerir a saúde, além de sofisticado, é caro e não é uma coisa fácil. Obrigado. Cuidar da vida das pessoas é muito É muito nobre e é uma tarefa que, aliás, os municípios em Portugal têm feito muito trabalho por sua voluntariamente. Temos que lhes agradecer por isso e porque acho que isso é importante para os seus municípios. obrigada. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Aí de trás, tem alguém? Não? Mais alguma pergunta? Bom, então, se não temos mais perguntas, a gente queria mais uma vez agradecer. Não foi um prazer, é um privilégio estar convosco. Peraí. Vamos lá. Temos uma pergunta do secretário. Não, vou fazer uns comentários aqui. Bispo, a gente tem. Primeiro, vocês estão muito sem pergunta, gente. Todo mundo quer rodar a unidade. Quem não se levanta a mão? Levanta a mão. Quem não veio aqui, quem não veio no Supercentro, quem não esteve aqui,
Quem já teve? Ótimo, maravilha. Bom, eu queria algumas perguntas aí. Primeiro eu queria falar um pouquinho desses altos e baixos que a gente vive em sistemas de saúde. O que você acha que é muito importante para ajudar a gente a ter garantias de continuar tendo orçamento, de ter investimento, de a gente continuar tendo recurso para poder tocar essa rede? E depois eu vi esses números de dinheiro, de quanto custa por equipe e tudo. Eu acho que valia esclarecer um pouquinho mais quanto que Portugal está gastando em saúde ali do seu PIB e como é que está essa distribuição de gasto da atenção primária e coisa. Bom, a gente está na boca de uma eleição aqui agora, que a gente vai ter um processo eleitoral aqui na frente. Também queria ouvir um pouquinho quais foram os erros, o que aconteceu lá em Portugal, que vocês acham que pode ter interferido nesse processo. Outra coisa é que você falou naquela variável que a gente chama de variável 2, que é aquela variável que a gente tem de incentivo para a equipe, para comprar coisas e que aqui também não deu muito certo. Na verdade, a gente, às vezes, a gente consegue executar. Como é que vocês, eu sei que lá também vocês não conseguiram executar, foi difícil, mas você viu alguma saída, algum outro jeito da gente fazer isso? Como é que você, depois de tanto tempo de experiência, como é que você sugeriria essa coisa? Outra coisa também, você acha que em algum momento vale a gente ter algum incentivo por produção? Hoje a gente não tem nenhum incentivo por produção, os nossos incentivos são das variáveis iguais a isso de Portugal, dos ingleses, mas vocês acham que em algum momento tem algum incentivo? A gente nunca utilizou. Você acha que se, em algum momento, para algum procedimento, para alguma coisa específica, você acha que vale a pena a gente ter? Tem algumas cidades que estão fazendo isso para vacinação, para copo citológico, por conta do Previne Brasil. Então, você acha que vale a pena? Outra coisa, a última pergunta. Cálculo de cobertura de saúde da família. Como é que Portugal calcula essa cobertura? Se o médico de família, se uma equipe tem um número de utentes muito maior do que o cadastro, tudo, como é que vocês trabalham com isso? Eu sei que tem áreas que vocês têm áreas descobertas também, sem equipe da família. Como é que você está tratando essas áreas descobertas? Ok, Daniel, obrigado por lá, se eu não me esqueço de nada. A primeira pergunta que eu acho que é muito importante é saber de facto quem é que nos pode ajudar e o que é que a gente pode fazer para a sustentabilidade. A pior coisa que pode acontecer foi o que aconteceu a vocês. Há uma equipa que está a trabalhar muito bem e de repente, politicamente, assim como lembra-se na altura falávamos aproveitar as janelas da oportunidade política, também temos que saber resistir quando a situação nos é adversa. E os nossos melhores aliados, eu acho, na minha opinião, são os doentes. Porque as pessoas, quanto mais informadas estiverem, melhor conhecerem, são eles que vão ser os primeiros a ir para a frente a dizer nós não queremos que isto acabe, queremos que continue. E a comunicação social. A comunicação social, se nós conseguirmos criar um bom relacionamento de confiança com eles são os primeiros a dizer, ainda agora, quando a ARS, a Administração Regional de Saúde, foi fechada. Foi a comunicação social que vai dizer a ARS vai ser fechada, estão 1000 pessoas que não sabem o que é que vão fazer. Portanto, eu diria que criar uma boa relação de confiança com a administração, com a comunicação social, é crucial, porque eles põem as notícias nos jornais, na televisão, em todo lado. Portanto, de vez em quando chamá-los, fazer operações de charme, mostrar-lhes as coisas. Connosco funcionou sempre muito bem. Eles iam a uma sala de espera e viam perfeitamente que no OSF não havia filas de espera e nos centros convencionais havia, não é? E depois os cidadãos vão ser os primeiros que se estão habituados a um determinado nível de cuidados, se os tentarem tirar, vão protestar. Eu diria, essa era os nossos primeiros grandes amigos e
e defensores e que quem pode tentar manter as coisas nos carris se houver saída. Em relação a como é que a gente consegue gastar, nós acabamos por criar um núcleo onde as pessoas faziam chegar, não há hipótese de comprar diretamente, não é? Portanto, no Estado, comprar direto, ir a uma loja e comprar não dá. Por outro lado, organiza-se, se vai, por exemplo, para o provisionamento da prefeitura, imagino que tenha 1000 e uma coisas para comprar, também não se vai estar preocupado com uma pequenina unidade, não sei aonde, precisa de um pincel, né? Tem que se arranjar uma maneira de organizar isso e pôr alguém responsável por comprar. Não dá a ser na grande estrutura da Câmara Municipal, nos municípios, que seguramente há que ter a mesma coisa que o OLS tem. Portanto, se calhar criar um pequeno núcleo que avalie essas coisas e que seja responsável por agilizar, sobretudo monitorizar se aquilo que as pessoas pedem é comprado ou não. Em relação ao que nós gastamos com o PIB, nós temos indicadores para tudo, não é? Portanto, se tu quiseres dizer que Portugal gasta mais do que a média da União Europeia, pões a porcentagem do PIB, porque o nosso PIB é anémico, não é? E, portanto, agora, se disseres que com o PIB gastamos mais, se for o gasto por pessoa em euros ou dólares, é menor, não é? Nós gastamos menos. Mas eu diria que não é questão. Portugal até gasta uma porcentagem do PIB que andará em média com a União Europeia. Não é por isso. A dúvida é o gasto é relacionado com os hospitais e os cuidados de saúde primários. Não é? E, portanto, o que acontece é que os cuidados de saúde primários gastam uma porcentagem menor do que aquela que deviam gastar. E temos algum receio com agora as novas unidades locais de saúde, a tal gestão conjunta de hospitais e de centros de saúde. O que é óbvio é que os problemas dos hospitais são sempre muito mais graves. Se o TAC do hospital estiver avariado, é uma tragédia e ninguém é a comunicação social e as pessoas tudo vai queixar-se. Né? Se faltar a enfermeira de saúde infantil, ninguém quer saber. Não será verdade, mas é o que acontece. Portanto, diria que é preciso salvaguardar, depois o que é que acontece? Fica prejudicado. Dinheiro para a investigação, nunca há. Dinheiro para a atenção primária, é sempre menos do que seria necessário. Portanto, é preciso ter alguma monitorização destes valores e tentar, por exemplo, os ingleses, aqui há uns anos atrás, o David Cameron, eles gastavam cerca de 10% do PIB, 10% de toda a despesa com saúde era para a atenção primária. E a certa altura já iam em 7%. Foi preciso a população fazer manifestações e dizer pelo menos 10% para a atenção primária. Mas lá está, mais uma vez, foi a população. Porque os políticos, não, sem ofensa, mas quer dizer, tem outras. Pois é, a questão que hoje em dia é muito complicado as prioridades. Quer dizer, quando foi o Covid, a gente gastou o que havia, o que não havia e assumimos os riscos, não é? Todos nós estamos na gestão, compramos coisas que não devíamos ter comprado, com urgência que não se devia ter comprado, compramos ventiladores à China, sei lá. Tudo isso hoje em dia estamos a pagar. Agora estamos em inspeção da administração em saúde, está a fazer levantar processos, a perguntar o que é que você gastou tanto em vacinas, gastou isto, gastou aquilo. Mas nessa ocasião, apesar de tudo, a gente está pagando 200 milhões. A gente paga 200 milhões de reais todo ano de dívida nesse período. Mas tiveste que gastamos 2 bi na época do gestão anterior. Mas ninguém tinha perdoado se tu não tivesse. Se não tivesse feito. Não tivesse feito, não é? Não, foi outro governo. A gente não. Herdou de verdade. Agora, é preciso alguma atenção. Neste momento, as coisas não são assim, portanto, há várias prioridades que têm que ser colocadas em cima da mesa para saber o que é que estamos a dizer muito bem. Tem que se pagar a conta, não é? E, portanto, temos
perguntar qual era a outra pergunta, Daniel, para não... Outra, como é que vocês estão calculando a cobertura e as áreas descobertas? Como é que vocês estão fazendo? A gente tem muita área descoberta aqui. Quem que trabalha aqui numa unidade com área descoberta? Não, tem mais gente. Não tá bom, porque está em uma unidade que tem área descoberta. 1, 2, 3, 4, 3. A gente... As áreas são... Bom, aquilo que se passa é que o facto de não ter uma equipa de saúde da família não quer dizer que não tenha cuidados de saúde. Continua a ter, não é? Portanto, o que nós temos é... Quem está inscrito é usuário de uma USF, tem sempre um bom cuidado de saúde. Cuidado de saúde do primeiro mundo. Não é? Quem não tem é que é um problema, porque está organizada a prestação de cuidados de preço, mas com médicos contratados por fora, enfermeiros, residentes que contratam horas a mais para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, eu diria que é uma atenção primária de segunda categoria, entre aspas, sem ofender, não é? Mas, quer dizer, não tem o mesmo nível que tem de ter uma equipa de saúde da família, mas também não deixa de fazer acompanhamento familiar, saúde materna, porque isso não existe. Não há ninguém que não tenha mesmo cobertura nenhuma. Né? A pessoa vai ao centro de saúde, está inscrito numa lista de espera e essa lista de espera é gerida pelo gestor que contrata médicos tarefeiros, contrata enfermeiros tarefeiros, contrata residentes, portanto, pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Também acontece muitas vezes que residentes em tarefa já nos últimos anos, vocês sabem, o vosso é 2 ou 3 anos, não é? 2 anos. O nosso é 4. Portanto, quando as pessoas chegam ao 4º ano, já estão em condições de fazer, por exemplo, consulta de saúde materna, acompanhamento familiar, saúde infantil. E então o que se faz é contrata-se com eles para ver precisamente essas famílias que não têm esses serviços. Portanto, ninguém fica sem cobertura, não tem a qualidade que nós gostaríamos, e o objetivo é, obviamente, dar uma equipa de saúde da família a todos os portugueses e a todas as famílias. Talvez a pergunta que pudesse ser, talvez a fala que pudesse ajudar, talvez diferente. Vocês têm um indicador, se não me engano, do número de médicos de família atribuído. Quantos são? Qual é a percentagem hoje em Portugal continental em relação ao total da população? Quer dizer, quantos cidadãos portugueses ou que moram em Portugal, né? Quantos residentes em Portugal? Quantos? Desculpa, Felipe. Qual a porcentagem que não tem médico Sim. A situação é assim. Há uma diferença. O país é pequeno, apesar de tudo. Temos 10 milhões e meio de pessoas. Meio milhão são pessoas imigrantes que estão em Portugal. Neste momento, como sabem, há uns anos atrás, as pessoas eram da CPLP que falavam português, não tinha grandes problemas de integração. Neste momento temos muitas pessoas do Bangladesh, do Nepal, que é mais difícil de integrar e de prestar cuidados. E neste momento há bem talvez 500 mil que não têm. E depois essas pessoas fazem um tipo de trabalho muito sazonal. Por exemplo, estou a apanhar melões em Almeirim, estou a apanhar frutos de supermercado, tarefas agrícolas, por exemplo. E cobrem o país conforme a necessidade de mão de obra em vários sítios. Ou então na construção civil. Portanto, são difíceis de apanhar pelo sistema de atenção primária. De qualquer maneira, estava a dizer que a situação é muito diferente. O Porto, o norte do país, tem praticamente uma cobertura de 100% de utentes com médico de família. Isso é bom. Onde é que é pior? É Lisboa e Algarve. Lisboa e Algarve, Lisboa tem cerca de 1.100.000 pessoas sem médico de família, que dá 14, 15% de pessoas que não têm médico de família. Como digo, têm cuidados, mas não têm a mesma qualidade que teriam. Mais coisas de organização. Agora, por exemplo, o que é que se passa? Como temos uma grande abertura das nossas fronteiras, está a haver uma quantidade de imigrantes. O problema não é o problema é as redes de máfias que levam pessoas para tratamento, por exemplo, para ter bebés ou para fazer tratamentos
determinados tipos de tratamentos HIV, hepatite C e coisas do género. E estamos com alguma dificuldade em lidar com isso. Né? Porque as pessoas têm direito, a pessoa chega do aeroporto e vai direto para a urgência, porque foi combinado assim, com uma equipa internacional que faz esta espécie de turismo de saúde ilegal. Né? O que nos causa alguns problemas. Aqui acontece também, tem Caxias, Nova Iguaçu, Como é que ficou a questão das vacinas? Aonde elas são aplicadas? A questão das farmácias? Eu acho que seria interessante abordar. Nós temos uma política de saúde pública, por exemplo, aqui há uns anos atrás, do norte da África, tinham imensas pessoas com HIV. Tinham HIV. E a questão era, portanto, os espanhóis não os tratavam e mandavam-nos embora. E houve uma discussão muito grande que isso era, essas pessoas entravam clandestinamente e espalhavam a doença. Era mais barato e moralmente mais aceitável tratar essas pessoas, mesmo que não tenham nada a ver connosco, que são imigrantes ilegais, mas quer dizer, era preferível tratá-los, sobretudo nas doenças religiosas do HIV, não é? Do que não fazer nada. E, portanto, também, felizmente, o preço do tratamento do HIV desceu por aí abaixo e, portanto, deixou de ser um problema tão grande. Mas é uma questão de filosofia, quer dizer, se nós não os tratarmos e as pessoas andarem à sobre o país, vão espalhar a doença. É? Se os tratarmos, é melhor. Portanto, isto há sempre essa discussão do que é que se deve fazer, o que é moralmente aceito ou não fazer-se em relação a essas pessoas. Parece que tem mais uma pergunta, não é isso? Olá, professor Bispo, é um prazer revê-lo, meu nome é Mariana. Eu tive aula com o senhor esse ano, no mestrado da FJ, então é um prazer revê-lo. Falando sobre a expansão, né, da atenção primária, ela leva desafios, né, para a gente poder avaliar essa qualidade, né, do serviço oferecido. Sendo assim, Portugal teve algum mecanismo de avaliação dessa qualidade desse serviço prestado? E se sim, qual foi a ferramenta utilizada? Nós, estava a pensar o que acabei de falar e pensei retomar o começo da reforma e tudo isso. Tenho feito falar muito ultimamente. Se há coisa que não há falta em Portugal neste momento é informação sobre dados estatísticos. Tem desde o Health Index, que é da OCDE, o Brasil agora faz parte, e recomendo vivamente que vejam, quem não conheça, que vá ver, que tem comparação dos vários países todos da OCDE em relação a uma série de aspectos. E Portugal está muito bem dotado nessa avaliação. A Organização Mundial de Saúde fez uma avaliação do desempenho do sistema de saúde português, também está publicado e está na internet com facilidade e encontrará. Sai anualmente o Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde e também a própria União Europeia faz um livrinho sobre Portugal com toda a informação de como é que nós estamos comparando-nos com a generalidade dos outros países e ainda um outro livro que sai com alguma qualidade que é do Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde. Há pelo menos 4 ou 5 fontes de informação sobre o desempenho do sistema de saúde português que encontra com muita facilidade na internet e informação muito boa qualidade. E basicamente qual é o resumo? Portugal, para o dinheiro que gasta, tem um bom desempenho. Eu não digo que nós somos muito bons. Entendendo-se, portanto, diria que a opinião a que chegou ao OCDE, que chega em Portugal num ano, a estudar o sistema e a recolher informação, foi que nós temos um bom sistema de informação, o que é verdade, sobretudo na atenção primária. Toda a gente tem prontuário eletrónico, tem informação e gastamos menos do que a generalidade dos outros países. Né? Portanto, em valor absoluto, gastamos menos. E, portanto, para o dinheiro que gastamos, somos bastante eficientes, temos bons resultados.
Há duas coisas onde se vê esses resultados. Um deles é, vocês também têm aquele modelo que eu agora muito macio se trabalhar com o Barbara Starfield sobre os internamentos evitáveis por situação. Internações por condições sensíveis. Temos, os nossos valores são muito bons, chegamos a ser o melhor da Europa. E eu até, para a nossa própria mortalidade, a nossa própria época que chegamos, morremos pouco. Ou seja, a nossa longevidade é bastante boa. Mas, sobretudo, diria que esse indicador dos internamentos evitáveis por cuidados de saúde primários que estão a funcionar bem, como é medido no hospital, portanto, é uma medição indireta, mas muito interessante. E os nossos resultados são francamente bons em termos de doenças respiratórias, insuficiência congestiva, DPOC, diabetes, hipertensão. Quer dizer que alguma coisa estará a funcionar bem na atenção primária, que as pessoas não são internadas por esses efeitos. Mas diria que encontrará com facilidade na internet muita e boa informação sobre o desempenho do sistema de saúde português. Gente, muito obrigado a todos vocês, tá? Muito obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado também.